Olá, amigos. Estamos fazendo essa gravação dessas reflexões neste dia 2 de novembro de 2018, dia que se comemora no mundo, a data de finados. Perguntam aos espíritas qual o significado da data de finados para o espiritismo. Nós gostaríamos de dizer que para a humanidade é uma data importante, que para os espíritas as datas em si não têm verdadeiro valor, a não ser por terem sido naquele dia consagrado a alguma coisa. Por que é importante o finados? Que nós poderíamos chamar de o dia da espiritualização da Terra, porque até então ninguém orava pelos mortos, ou se orasse, oravam nas suas casas, às escondidas ou quietinhos nos seus corações. Por quê? Porque acreditava-se que a alma, depois da morte, não vivia, ou estaria dormindo, aguardando o dia do juízo final. Isso só foi mudar no século I e II. Então é muito tempo de não pensar na vida depois da morte, mesmo depois de tantos ensinamentos de Jesus, falando das moradas da casa do Pai, falando dos lugares que ele prepararia, apresentando-se depois da crucificação. Não se falava da morte, até se temia abordar a questão dos espíritos dos mortos. Quando se começa a pensar na ideia de orar por um ente que partiu, que é um ato de amor, é um ato de compaixão, é um ato de amizade, sabe? É um ato carinhoso. Muda-se na face da terra o relacionamento entre os vivos encarnados e os vivos desencarnados. Então vejo que para o Espiritismo está na questão aqui 320. Os espíritos se sensibilizam por lembrarem-se deles. Olha que interessante. Sensibiliza os espíritos ao lembrarem-se deles, os que lhes foram caros na terra, muito mais do que podeis supor. Quer dizer, imagine você estar no mundo espiritual, seja numa situação difícil, num trabalho, de repente sentir uma doce vibração de alguém que te quer bem. É muito agradável, faz muito bem. O Espiritismo, ele incentiva todas as criaturas a orarem pelos seus entes queridos, orarem pelos que sofrem, orarem pelos suicidas, orarem por todos que vivem na pátria espiritual. Então a data em si, a data parece-me que foi estabelecida lá pelo século XIII, mas o dia, vamos orar pelos mortos, foi criado no século II por Odilo, que foi um abade na França, em Borgonha. E esse abade Odilo, ele decidiu que na abadia dele, uma vez por ano, todos teriam que orar pelas almas dos mortos. E aí a sua comunidade cristã começou a orar, o que passou a ser repetida por outras instituições da Igreja Católica, até de outras religiões, dando-se então essa veneração à questão da vida depois da morte. Então é importante para o Espiritismo o dia de finados, o dia, data não. Você pode mudar para o dia que for, mas o lembrar dos que partiram é muito importante. Mas nós devemos lembrar sempre, nós devemos orar sempre, nós devemos pedir sempre, nós devemos agradecer aqueles que nos fizeram bem. Como é gostoso pensar naqueles que foram nossos benfeitores, encarnados ao nosso lado, já partiram, mas foram nossos benfeitores. Poder agradecer, poder nos comunicar com eles, elevarmos nossos pensamentos ao Pai, ao Criador, a Jesus, nosso Mestre, pedindo por eles para que prossigam nas suas tarefas iluminativas, na sua evolução, na sua ascensão espiritual, porque um dia tornarão a Terra, reencarnarão. E que reencarnarão melhores do que quando daqui partiram, para aqui vivenciarem outras experiências. Gente, é fundamental pensar não nos mortos, porque os mortos não existem, mas na vida depois da vida. Pensar nos espíritos e orar com muita gratidão, pedindo por eles se são necessitados.
sabe? Então existem várias formas de orarmos, intercedendo por eles. Existem várias formas. E o dia de finados é um dia que ficou facultativo dentro das igrejas cristãs, onde as pessoas acabam indo aos túmulos, né, aos cemitérios, limpar aqueles túmulos, colocar flor nova. Tudo bem. Se lá, diz o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questiona, mas e lá, no cemitério? Lá no cemitério, se eles estão sendo evocados, eles vão comparecer. Mas por que estão sendo evocados lá? Se tivessem sendo evocados em outro lugar, eles iriam estar em outro lugar. Então aqui é interessante, né? Sempre como médico a gente tem um caso de consultório, tive um caso que me marcou muito. Tinha uma senhora que tratava de depressão já há alguns anos com um psiquiatra, me procurou como homeopata para que eu pudesse também auxiliar. E depois de um tempo de tratamento, vendo já alguma evolução, ela confidenciou para mim que ia no cemitério todos os dias, depois da partida do pai dela. E eu estranhei, eu falei, mas todos os dias? Isso é uma obsessão, né? Pensei comigo. Tudo que se faz obsessivamente, a gente chama na doutrina espírita de obsessão, mesmo na psiquiatria de obsessão, transtorno obsessivo, compulsivo. Então é uma obsessão. Mas eu fiquei pensando no que ela se fundamentaria para aquela atitude e perguntei para ela. Ela se diz católica e disse que se sentia... Na verdade, ela não conseguia ficar longe da figura paterna. Então ela sentia que lá ela ficava mais próxima. Então eu tive uma ideia de dar um novo significado para aquele relacionamento dela com o espírito do pai. Eu falei, seu pai ia todos os dias no cemitério? Ela olhou para mim e falou, não, meu pai nem ia em cemitério. E eu falei, por que a senhora acha que depois de morto ele ia lá? Eu usei a palavra morto, que é a palavra que ela estava usando. Por que a senhora acha que depois que ele partiu, ele iria lá todos os dias? Eu acho que seria o último lugar que ele iria. Aí ela falou, mas onde que ele iria? Eu falei, eu que lhe pergunto. Onde que ele gostava de ir? Ah, meu pai era muito católico, ele gostava de ir na igreja. Então a senhora, a partir de amanhã, a senhora vai lá na igreja conversar com seu pai. Fazer sua devoção, agradecer, deixar seu abraço, conversar com Deus, conversar com Jesus, com seus santos padroeiros, dentro da sua crença. Mas lá na igreja. Mas e o cemitério? Vai no dia 2 de novembro. Aí usei a data para ela. Usei para que ela não se afastasse dessa formação que ela tinha religiosa. Então é importante para a humanidade a criação do dia de finados em função da ideia de que a vida continua e orar pelos que partiram é um ato de caridade. Um grande abraço a todos.